Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Na aula de hoje, nós iremos finalizar o capítulo 5, o Egito Antigo, a história do seu povo, dos faraós e dos seus deuses. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a religião egípcia e a sua cultura. Primeira coisa sobre a religião egípcia nós temos que entender, compreender que o faraó era enxergado não só como um líder daquela cultura, daquela sociedade, mas também como um membro da religião, já que ele era enxergado como um deus na terra. A reencarnação do deus Horus na terra era o faraó. E através dessa imagem construída pela população, em que eles enxergavam o faraó como uma divindade, o faraó conseguiria então sobrepor revoltas, conseguiria administrar o reino, afirmando sua soberania através dessa crença religiosa, onde a população não enxergava ele apenas como um símbolo da realeza, não apenas como um líder, mas também como uma divindade. Sua imagem divina era consolidada pelos sacerdotes. Os sacerdotes, além de serem administradores dos templos religiosos, eles cuidavam, guardavam os templos em homenagem aos outros deuses, eles também tinham a função de propagar, afirmar a afirmação que dizia que o faraó era a reencarnação do deus Horus na terra. O deus Horus é um dos mais poderosos deuses da cultura, da religião egípcia. Existem outros deuses na cultura egípcia, além do Horus, mas ele era um dos mais importantes e por isso era enxergado como o faraó. O faraó era a reencarnação do deus Horus na terra. Outras funções dos sacerdotes, além de afirmar a soberania e o poder do faraó, era de cobrar e organizar as oferendas pagas aos egípcios, aos deuses. Através dessas oferendas, dessa troca entre a população e os deuses, os egípcios pediam boa colheita, pediam graça, pediam vida longa, pediam a vida após a morte, que eles acreditavam que a vida na Terra não era a única, que existia alguma coisa depois da morte. E através dessas oferendas, eles faziam com que os deuses lhe agraciassem com suas bênçãos e não que derramassem suas pragas perante o Egito. Aqui nós estamos vendo o panteão dos deuses egípcios, Da esquerda para a direita, vocês veem o primeiro deles é Osíris, o pai de Horus, conhecido como o deus da vida, o deus que leva as pessoas para o pós-vida, para o céu dos egípcios, podemos dizer assim. O segundo deus é o Ísis, que é uma deusa muito ligada à mulher, muito ligada à fertilidade dentro do Egito Antigo. O terceiro é o Horus, que é a reencarnação do faraó. Os egípcios acreditavam que ele fosse o faraó reencarnado. Dando continuidade, nós temos Ra, que é o primeiro deus que vocês podem ver com um sol em cima da cabeça. Ele era enxergado como o deus máximo da religião egípcia. E outro deus também muito importante, o penúltimo da esquerda para a direita, é o Anubis, que era o deus do mundo dos mortos. Ele que guiava as pessoas para o pós-vida, ou para o céu, ou para o inferno, segundo a crença dos egípcios. Características da religião egípcia. Eles acreditavam em vários deuses, como nós podemos ver, eram vários, na imagem que passamos. E normalmente eles eram associados a elementos da natureza, a fenômenos da natureza, ventos, raios, noite. Nós temos, por exemplo, a imagem do Ra, que era um deus ligado ao sol, que era um elemento da natureza, e também ao deus Set, que era um deus que estava na imagem anterior,
que também era ligado ao deserto, né? Ele era considerado um deus poderoso e maligno pelos egípcios porque ele era associado ao deserto, né? E a a dificuldade que o deserto empregava para os egípcios. As divindades tanto enviavam fartura como punições, como eu coloquei no slide anterior, né? Através das oferendas, os egípcios pediam a fartura, né? E caso eles parassem de pedir, de oferecer, né, as oferendas aos deuses, os deuses trariam suas punições para o povo. Então era através dessa troca, né, de oferendas que a população impedia, né, que os deuses lhe pregassem suas punições e lhe abençoassem com a fartura, né, que seria basicamente boas colheitas, seria uma vida longa, seria a vida após a morte, no caso do Osíris, seria paz dentro do Egito e outras coisas. Cada cidade possuía seu deus principal, que era cultuado de forma central, né? Dentro das cidades do Egito Antigo, cada cidade normalmente era responsável por um culto a um deus específico. Assim como vai acontecer na Grécia Antiga, onde nós veremos cidades onde cada cidade também tinha um deus que era homenageado por ela, principal. Isso também vai acontecer no Egito Antigo. E até hoje, né? Se nós vermos a religião católica, nós vamos perceber que cada cidade também possui um santo, né? Possui um santo principal que é cultuado naquela cidade. Se imaginarmos assim, na religião egípcia também era da mesma forma, dentro do Império Egípcio. Aqui nós temos uma imagem de um templo, né? Aquele templo lá no final é onde se cultuava os deuses, né? E cada cidade do Egito Antigo possuía um templo. E ele era normalmente feito para homenagear um deus específico. Antroposomorfismo, né? Isso era uma curiosidade, uma característica única dos deuses egípcios, né? Eles eram uma crença baseada no seguinte: os deuses, eles possuíam metade do corpo humano e a outra metade animal. Normalmente essa metade animal era a cabeça, né? Que poderia ser de um animal que existia dentro da região. Essa característica do antroposomorfismo só existe, né, na cultura egípcia. Não existe outra cultura onde as pessoas cultuavam, né, adoravam deuses que tinham metade do corpo de animal. Essas criaturas possuíam funções específicas, como o julgamento das pessoas que seriam mumificadas. É o exemplo do Anubis. Ele julgava as pessoas no pós-vida. Quando você morria dentro da religião egípcia, né, quando você acreditava, essas pessoas eram levadas para um tribunal e o Anubis, que é o deus da morte, julgava se elas mereciam ir para o pós-vida ou para o mundo dos mortos. Aqui nós temos a imagem do Anubis, né, julgando as pessoas nesse hieroglifo. Ele era, como vários outros deuses da cultura egípcia, um deus com metade do corpo humano, metade do corpo animal. O culto ao Atom. Houve um período breve na história egípcia onde eles pararam de cultuar vários deuses. Eles deixaram de ser politeístas, né, que é o culto a vários deuses, e se tornaram monoteístas, que é um culto a um deus único. Esse deus único era chamado de Atom, né, que era basicamente o Sol. E ele foi construído, né, esse deus foi passado à população através de um faraó chamado Akenaton. E ele organizou esse culto ao Deus único, já que ele estava em uma briga
ele estava em uma disputa com os sacerdotes da época. Na época do faraó Akenaton, os sacerdotes estavam se fortalecendo com o culto aos deuses, estavam se tornando muito importantes dentro do Egito Antigo. E para ele então barrar esse fortalecimento dos sacerdotes, ele organizou um culto a um Deus único, tirando os outros deuses da religião egípcia. Através disso, através desse culto a um Deus único, ele tentava diminuir a força, e o prestígio dos sacerdotes perante a população. Isso durou pouco tempo, esse culto ao Aton, apenas durante a vida do faraó Akenaton. O próximo faraó em seguida dele retornou com o culto aos vários deuses, como Osíris, como Horus, Ra, Anubis e etc. Aqui nós vemos nessa pedra uma imagem desenhada onde o faraó e sua família cultuam, adoram o deus Aton, que seria aquele círculo no centro da imagem, que seria uma imagem do sol. A vida após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Eles, além disso, enxergavam que a pessoa, para chegar a essa vida após a morte, ela teria que passar pelo tribunal de Osíris. Segundo a crença, o que era o tribunal de Osíris? Era um momento depois da morte da pessoa, onde elas iam serem julgadas pelo Osíris, o deus da vida, e caso elas fossem aprovadas, elas seriam julgadas por todas as coisas que fizeram durante a vida, e caso elas fossem julgadas merecedoras, elas seriam levadas a essa vida após a morte, que seria um mundo perfeito, seria um céu para os egípcios. Caso fossem negadas essa vida após a morte, elas seriam jogadas no mundo dos mortos, que era um inferno organizado pelo deus Anubis. E os faraós também acreditavam que, mumificando seu corpo, eles garantiriam sua chegada ao outro lado da vida. Isso explica o motivo dos faraós e de outras pessoas do Egito Antigo mumificassem seu corpo, porque eles acreditavam que quando chegassem à vida após a morte, aquele corpo seria levado para lá e ele seria preservado, para essa vida eterna após a morte. Eles acreditavam que o corpo iria junto com a pessoa, não era apenas a alma que seria levado. Por isso que eles preservavam o corpo através da mumificação. Esse tribunal de Osíris também, eles faziam com que as pessoas fossem julgadas e, na hora do julgamento, elas eram julgadas no seu coração. Se o coração da pessoa fosse mais leve que uma pena, ela levaria a vida após a morte. Caso fosse mais pesado que uma pena, essa pessoa iria ao mundo dos mortos. Era uma forma dos egípcios associarem que, para você chegar à vida após a morte, ao céu, você teria que ser uma pessoa boa durante toda a sua vida, e essa vida seria julgada no tribunal de Osíris. Aqui nós temos uma imagem onde vocês veem o tribunal de Osíris, ele julgando as pessoas dentro do mundo dos mortos. A mumificação, como eu disse para vocês, era um processo feito normalmente pelos faraós, que eram que tinham mais poder naquele período, para que o corpo dele fosse preservado para o pós-vida. Era um ritual em que os órgãos vitais eram postos numa jarra cerâmica, eles retiravam todos os órgãos da pessoa, e em seguida esse corpo recebia um embalsamento, que era um banho feito com especiarias e canela. Depois desse banho e da retirada dos órgãos, ele era envolvido em tecido, em faixas, e neles eram enterrados, os faraós eram enterrados em sarcófagos, que era uma espécie de caixão, dentro normalmente das pirâmides, ou futuramente dentro de tumbas no Vale dos Reis. E junto com o corpo, junto com a múmia, era também enterrado toda a riqueza e o poder do faraó. Além disso, a tumba dos faraós
era toda desenhada pelos escribas, contando a vida daquele faraó. Com o tempo, né, esse processo de mumificação alcançou também outras pessoas, além do faraó. Nobres do Egito Antigo, pessoas importantes, a própria família do faraó e até mesmo alguns escribas também foram mumificados para que aquele corpo fosse preservado para o pós-vida. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês de uma múmia, né, preservada dentro dos museus. Existem várias múmias em todo o mundo, né, e até hoje existem expedições arqueológicas, né, dentro do Egito em busca de múmias de faraós que até hoje não foram encontradas, dada a quantidade de faraós que existiram na história do Egito Antigo. A formação cultural, nosso último assunto, a arte egípcia estava diretamente relacionada à política e os controles exercidos pelo faraó, ou seja, toda a arte, toda a produção cultural, toda a produção artística do Egito Antigo estava associada ao faraó. Toda a produção artística era em homenagem ao faraó. Além disso, você tinha também templos religiosos, estátuas e pirâmides, todas elas com o objetivo de preservar a história do faraó e mostrar o poder daquele faraó durante a sua vida. Um exemplo dessa cultura, dessa arte, dessa arquitetura egípcia é o templo de Abu Simbel, que foi construído na vida do faraó Ramsés II e que mostra esse poder do faraó para a população durante a sua vida. Ele foi um templo construído em homenagem ao faraó, né, na fronteira do Egito, para mostrar não só à população, mas também aos inimigos do Egito Antigo, que aquele reino, que aquele território era governado pelo faraó, e o faraó era alguém que deveria ser respeitado, né, deveria ser temido. Aqui nós terminamos então nossa aula. Até então a próxima aula de História para a turma do 6º ano.